Bom, podemos estar aqui, podermos, Deus, poder compartilhar a palavra, aprender um pouco mais dela e que o Senhor possa encher as nossas vidas nessa noite com a sua palavra, através da unção que há na sua palavra, do poder que há na sua palavra, que ela possa trazer transformação que a gente precisa, a cura que a gente precisa, as áreas que a gente necessita de uma intervenção do Senhor, que Ele possa vir nessa noite, fazer tudo aquilo que Ele planejou para esse momento, na minha e na sua vida. Amém? Sentir teu coração, Jesus, quero ouvir teu respirar, tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu, vem aquecer meu frio coração com teu amor. Ensina-me a sentir teu coração, Jesus, quero ouvir teu respirar, tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu, vem aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me, Vem, Deus, cura-nos, Senhor. Move-te, libera os teus milagres, as tuas maravilhas. Age-nos. Mostra, Deus, nas nossas famílias, mostra na nossa casa, mostra, Senhor, entre o teu povo, que o Senhor é o mesmo, que o Senhor não mudou, que não há variação no Senhor. Em nome de Jesus, Deus, cura-nos. Unge-me, toca-me, vem sobre mim com teu manto, redime-me com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia.
abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me. Esse é o meu pedido nessa noite, Deus. Que o Senhor não passe de nós sem que o Senhor nos perceba, Deus. Que possamos sentir a Tua presença e como o cego de Jericó, como a mulher do fluxo de sangue, como muitas outras pessoas que tiveram a oportunidade de presenciar o Senhor passando, a chance do milagre, a oportunidade que tanto esperavam, o momento da cura, o momento da transformação. Assim como essas pessoas, que nós possamos fazer o que for preciso para que o Senhor nos perceba, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Estou muito feliz de estar aqui, poder dividir, compartilhar com vocês esse tema tão importante, né? Eu gosto muito de falar sobre família, né? Quem me acompanha, quem ouve as minhas pregações sabe que dificilmente eu ministro, eu falo alguma coisa da parte de Deus, né, numa pregação ou algo assim, e eu falo nesse assunto, né? E eu fiquei muito feliz quando eu fui convidado, né? E quando o pastor liberou para que eu pudesse ministrar sobre isso, e eu quero nessa noite poder abençoar a sua vida. Na verdade, ser um instrumento que vai te abençoar, né? Quem abençoa é o Senhor e a palavra dele, e a gente precisa estar aberto para isso, amém? Então o tema é família e fé. Esse foi o tema que a gente botou lá no nosso grupo, né? Mas eu acrescentei algo que eu acho muito relevante, né? Família e fé, dois alicerces, dois pilares de uma vida com Deus. É muito interessante o tempo que a gente está vivendo, né? Onde as famílias, onde a instituição criada por Deus tem sido tão bombardeada, tem sido tão minada, tem sido tão atacada, né? E a gente vê tantas coisas acontecendo, muitas vezes no próprio meio cristão, né? A gente vê coisas que não era para estarmos vivendo, a gente acaba vivendo no meio da família. Mas chega uma hora que a gente precisa avaliar os nossos princípios, avaliar tudo aquilo que a gente está vivendo, avaliar se aquilo que estamos fazendo está de acordo com aquilo que o nosso Senhor tem nos ordenado, tem nos direcionado. Então, que a gente possa estar aberto para isso, né? Não por coisas que eu vou falar, mas por coisas que o Espírito Santo vai ministrar, né? Situações que você talvez esteja empurrando com a barriga, situações que você talvez esteja deixando de lado, coisas que você não deveria fazer e está fazendo, coisas que você deveria fazer e não está fazendo em relação à sua família. Que essa noite seja uma noite de despertar, onde o Senhor nos unge, nos capacita para irmos e vivermos o melhor que Ele tem para nós. Amém? Então, é isso. Palavras que andam coladas, que são inseparáveis, mas muitas vezes a gente vê isso. Mas a gente vai ler aqui um pouco, né? E a gente vai ver que não tem como separar. A Bíblia diz em Hebreus 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Aqueles que buscam o Senhor precisam saber que Ele existe, porque só assim, só entendendo e acreditando que esse Deus existe, eu vou ser abençoado, eu vou ser Ele tem para mim.
e não é só aquilo que Ele vai me dar. Muitas vezes Deus tem muito mais a fazer em nós do que a dar para nós, né? No final, sempre somos beneficiados, mas sem fé é impossível agradar a Deus. E sobre família, eu quero ler um texto em 1 Timóteo 5, versículos 3 e 8. Trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. No versículo 8, diz assim, pulei aqui. Se alguém não tem parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. E é pior que o infiel. Algumas versões dizem assim. O contexto aqui, Paulo está exortando aquelas pessoas ali, por quê? Porque a igreja fazia um trabalho social, já que não existia aposentadoria, já que não existia um auxílio do governo, né, para as viúvas, né? Então a igreja fazia esse papel. As mulheres que ficavam desamparadas, que ficavam viúvas, né, no sentido de perder o marido, perdeu a sua renda, perdeu a sua fonte de recursos. A igreja, naquele momento, ela acolhia essas viúvas e sustentava a sua vida material, a sua vida espiritual. A igreja dava esse suporte para essas pessoas. Mas a gente lendo ali, a gente percebe que Paulo vem exortar, porque provavelmente, né, o que estava acontecendo é que algumas viúvas que tinham filhos, que tinham netos, que tinham pessoas que pudessem ainda cuidar delas, que pudessem ampará-las, estavam empurrando as viúvas para cima da igreja. E aí Paulo chega para eles e dá essa palavrinha, né, essa palavra que chama a atenção. Olha, se você que diz que é cristão, se você que diz que tem fé, se você que diz que serve a Deus, se você não cuida da sua parentela, especialmente dos da sua família, os de dentro de casa, se você não cuida dessas pessoas, você é pior que o infiel, você é pior que o descrente. Uau! Que tremendo, né? Que duro, palavra que Paulo dá aqui, né? Mas é uma realidade, né? E esse cuidado, ele vai muito além de um cuidado material, de dar uma cesta básica para a viúva, porque ela tem que ter o que comer. Eu creio que no âmbito de cuidado aqui, Deus ele abrange muito mais do que somente suprir uma necessidade. Está falando de uma necessidade espiritual, está falando de uma necessidade emocional, e é importante a gente entender isso, né? Eu tenho falado, né, em algumas situações, e eu acho super interessante isso, né? Que quando você vai cuidar emocionalmente de alguém, você não pode estar preso a ela, né? E isso é muito interessante. Por quê? Porque eu não posso estar preso emocionalmente a essa pessoa? Porque se você está preso emocionalmente a alguém, você não consegue dar a ela a devida ajuda. E a nossa principal ajuda tem que ser uma ajuda espiritual. Dificilmente conseguimos ajudar espiritualmente alguém se estivermos presos emocionalmente a essa pessoa. Vou dar um exemplo. Quando o Caleb era pequeno, a gente estava em casa, né, e tinha dado comida, tinha uns 3 ou 4 meses, se não me engano, 6 no máximo. E a gente tinha dado comida, tinha trocado fralda, ele não estava sentindo dor, não tinha problema nenhum. Então pusemos ele no berço, porque recebemos um casal, e estávamos ali conversando e brincando, né? E ele chorou durante 2 horas. Enquanto a gente estava brincando, a televisão estava ligada, eu estava assistindo o jogo, eu lembro que deu isso assim. O jogo começou, o jogo terminou e mais um pouco, foi para a prorrogação, né? O choro. E ele estava chorando. E o casal ao nosso lado ficou desesperado. E a mulher é psicóloga, imagina, né? Tem que pegar, e a gente chorava, daqui a pouco escutava pá! Pá, era ele batendo com a cabeça no berço e desesperado. Não, vai lá, pega essa criança. Não vamos pegar ele, porque ele não está com fome, ele não está com frio, ele não tá. A gente sabia que ele não tinha problema nenhum, não tinha dor nenhuma. Era só manha, era só pirraça, né? E embora seja o nosso filho, a gente ame e estamos ligados emocionalmente a ele, não estamos presos emocionalmente a ele.
Porque se estivéssemos presos emocionalmente, teríamos dado a ele o que ele queria naquele momento, que era simplesmente um colo. Mas ele precisava entender, né, que ele precisa do canto dele, ele precisa deitar e dormir, né? E hoje a gente pode explicar isso melhor, né? Talvez tem pessoas que falam, não, mas isso é maluquice, uma criança de 6 meses vai entender isso? Ele não vai entender, quem precisa entender é só viver, né? Ele vai aprender aquilo que a gente está ensinando e está instruindo, né? E é assim, uma mãe com um filho mais adolescente, né? O filho está fazendo algumas coisas que a mãe sabe que não é legal, sabe que aquilo ali não vai dar em um lugar certo, e aí a mãe às vezes vai aceitando, vai deixando aquela coisa acontecer, porque, poxa, não quero magoar o meu filho. Espiritualmente, se você estiver presa, preste bem atenção na palavra, presa emocionalmente a ela, né? Seu filho se casa e aí ele tem dificuldades com o marido, dificuldades com a esposa, né? E aí é muito interessante isso, porque os pais têm uma tendência muito de querer se envolver e se misturar numa vida de casamento dos filhos, né? E é muito interessante, porque quando o filho se casa, ele deixa de atuar na esfera da família pai e mãe para atuar agora na esfera de marido e mulher. Quando o pai ou a mãe, ou às vezes até o próprio filho mesmo, não deixa esse ambiente, não deixa essa jurisdição de filho ali para viver num outro tipo de compromisso, subindo um nível, quando ele não deixa isso, ele não consegue viver tudo que ele tem naquele outro nível, naquela nova jurisdição. Então, se ele não se desliga, ele não vai viver. E às vezes a gente vê assim, caramba, cara, essa pessoa está casada e ela é tão dependente do pai, é tão dependente da mãe. Por quê? Porque ele emocionalmente não se desprenderam. Então, eles talvez vivam a vida inteira vivendo coisas que já era para ter superado, já era para ter saído daquilo ali, porque a gente não consegue desprender, a gente não consegue largar, a gente quer ajudar, a gente quer buscar ajuda. Então é preciso a gente entender isso. Família é muito importante, mas existem situações da nossa vida que a gente precisa se desprender dos nossos familiares. E eu não estou falando para você abandonar e chutar o seu pai, chutar a sua mãe e abandonar o seu filho. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de você ajudar espiritualmente o seu filho e aqueles a quem você ama. Amém? Não é incomum a gente perceber, pessoas dizendo, muitas vezes eu mesmo faço isso, né? Alegando que estou cuidando e que estou protegendo a minha família. Muitas vezes, o que na verdade eu estou fazendo é deixando de cuidar e deixando desprotegida a minha família. É interessante a gente pensar nisso. Por quê? Porque a gente é capaz de engolir um camelo no trabalho, a gente é capaz de engolir um camelo na rua, mas em casa a gente quer ficar coando um mosquito. O cara fala horrores pra gente, o patrão fala coisas bárbaras pra gente no trabalho e a gente engole aquilo e fica quieto. E chega em casa, você quer despejar tudo aquilo que você não teve coragem de dizer lá pro seu patrão, você tem coragem de dizer pro seu filho ou pra sua esposa. Descarrega tudo nele. É mestre em fazer isso, a gente quer buscar recursos e melhoras e mordomias e luxo e não tem problema nisso para nossa família, mas muitas vezes na busca por essas coisas a gente acaba deixando a família para trás, a gente acaba abandonando a família e é muito bacana a gente perceber isso, que alega muitas vezes não ter tempo para a nossa família, não dá, não tem tempo, não vai dar para fazer isso, mas que está com um problema, que você é capaz de sair correndo para ajudar. Você arruma um tempo rápido. A gente se desdobra, porque um amigo, porque alguém de fora, porque o seu conhecido, porque sua mãe, seu tio, e a gente vai buscar. Produz o tempo que a gente acabou de dizer para os nossos familiares, para os nossos filhos, para a nossa esposa, que a gente não tinha. A gente faz isso. É muito comum esse tipo de coisa.
A gente diz que está cansado e não pode brincar com o filho, não pode dar um tempo melhor para a esposa, né? Não dá, estou muito cansado. Mas se um amigo te chamar para jogar um futebol, te ligar, papinho, se você tiver que ficar pesquisando algo na internet, ou vendo coisas que às vezes vão até edificar sua fé, você fica ouvindo uma pregação, você fica ouvindo palavras de Deus, mas às vezes a gente fica ali vendo coisas fúteis, seja como for, né? A gente diz que está cansado e que não pode se dar para os nossos familiares, mas a gente arruma disposição para viver outras situações da nossa vida. Então, a gente percebe que muitas vezes damos o melhor de nós para o trabalho, no esporte, para os amigos, na própria igreja, o melhor de nós para tanto, e o que sobra nós entregamos para a nossa família. Damos a ele, quando sobra, a gente sobra, né? Às vezes não sobra nada. É interessante porque às vezes a gente vê na vida de marido e mulher que eles têm sonhos, têm objetivos, têm projetos e eles vão buscando isso, né? Individualmente. É bacana a gente ter isso, né? Planejamentos é muito importante sozinho, individualmente, quando você é solteiro. Uma vez que você se casa, não existe mais esse negócio do meu projeto, o meu sonho, a minha ideia. Não existe mais isso. Agora você tem uma vida em comum. A Bíblia diz, olha, deixará o homem a sua casa, a sua família, e se tornará uma só carne com a sua mulher. Não tem mais dois. Não tem mais o meu, não tem mais o seu. Agora é tudo nosso. Mas às vezes as pessoas se gastam e se dão investindo tudo que elas têm, as suas forças, seus recursos, em sonhos individuais, em sonhos particulares. E são incapazes de investir em algo que é para a sua família, que é para aquele conjunto coletivo ali. A gente precisa rever, porque aquilo que tem valor para nós, a gente valoriza. Se a sua família tem valor para você, você vai valorizar a sua família. Você tem valorizado a sua família. Talvez você não esteja fazendo isso inconscientemente, mas essa é uma noite de despertar, é uma noite de você acender a sua luz, né? E eu preciso enxergar algumas coisas aqui que talvez não estejam muito boas na minha. A gente abandona o que Deus nos deu mais importante em nome da fé. Muitas vezes abandonamos o que Deus nos deu de mais importante, que é a nossa família. Quantas pessoas a gente conhece? Não, eu não posso hoje com a minha família porque eu tenho que viajar, uma viagem missionária, e o cara se casa, e o cara, como aquela questão do marido, da mulher ali, né, que tem sonhos e projetos. Querido, se você casou, você sim tem um compromisso com o Senhor, mas antes de qualquer coisa que você for fazer para o Senhor, você tem um compromisso com a sua família. A família deve ser a sua prioridade. Mas como assim? O Senhor não, o Senhor você deve amar acima da sua família. Só que amar ao Senhor não significa necessariamente fazer coisas para Ele. Muitas vezes a gente para Deus completamente distante de Deus. Mas Deus tem algo que Ele vai nos cobrar e que Ele vai nos pedir, que é o família. Rebanho. A família é o nosso primeiro campo missionário, é o nosso primeiro lugar de atuação. Se a gente não cuidar, desse rebanho, se a gente não tiver esse o que mais a gente pode cuidar? A quem mais a gente pode buscar? A própria palavra de Deus diz isso. Olha, se você não cuida bem dos de casa, como é que você pode querer exercer qualquer coisa para mim, fazer qualquer coisa em meu nome?
Não dá para fazer isso, não tem como você fazer isso. Então, não existe separação entre família e fé. 1 Pedro 3,7 diz algo muito interessante. 1 Pedro 3,7 diz assim: do mesmo modo, vocês maridos, sejam sábios no e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. O relacionamento marido e mulher, o relacionamento em família, está completamente ligado ao meu relacionamento com Deus. É completamente ligado. Olha como Deus faz. O relacionamento de Jesus e a igreja, ele compara com o relacionamento de um homem, marido, com sua mulher, com a sua esposa. Deus, ele dá muita importância, ele dá muito valor para a família. Deus, ele tem muito desejo de que as famílias deem certo. Ele tem um projeto para que elas deem certo. Ele tem planos, ele tem diretrizes. E o desejo de Deus é somente que a gente siga aquilo que ele estabeleceu, aquilo que ele criou. Perceba só uma coisa, quando Deus cria o mundo, no início de tudo, ele começa com uma família. Adão e Eva, ali o primeiro casamento instituído, declarado ali por Deus, essa união desse homem e dessa mulher. Quando Deus viu que a terra estava completamente dominada pelo pecado e ele resolve destruir a terra, ele separa uma família, que é a família de Noé, e através dessa família ele recomeça tudo de novo. No Novo Testamento a gente vai ver que o Senhor em algumas vezes diz: olha, crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Quando Deus quis salvar o povo lá no Egito, quis libertar o povo no Egito lá, falou: olha, vocês vão matar um cordeiro, vocês vão atrás das portas e estão livres e vão ser livres por causa do anjo da morte? Não, unjam os umbrais das portas, mas sentem-se à mesa e participem com a sua família da ceia, a família de novo. E quando tudo acabar, nós participaremos de uma grande celebração de Jesus e a sua noiva. Deus novamente mostrando a importância de família, da união, chamando a viver coisas que Ele tem separado para nós, e Ele tem para nós como diretrizes e parâmetros para que a gente possa olhar e falar: uau, eu tenho como fazer isso, eu tenho como buscar, eu tenho como mergulhar nisso. Então, a nossa família é o nosso primeiro rebanho. A nossa família deve ser prioridade. Mas uma coisa eu tenho percebido nesses últimos tempos, e isso é muito importante: quando eu faço da minha família a minha prioridade, eu preciso tomar muito cuidado para não fazer dela uma exclusividade. E hoje é algo que a gente tem visto muito. Pessoas que abandonam o convívio espiritual, a família da fé, vida exclusiva para a sua família natural. E isso não é saudável, querido. Isso não é saudável. Talvez seja saudável durante um tempo. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Vão haver situações que você vai precisar sim pegar e se dedicar. Mas isso não pode durar muito tempo. Isso não pode ser eterno enquanto estivermos aqui na terra, enquanto estivermos vivendo. E o que eu percebo é que muitas vezes a gente usa a nossa bolha espiritual chamada família para se esconder de relacionamentos com a família da fé, porque nos frustramos, porque não queremos passar por determinadas situações, a gente se enfronha, a gente vive exclusivamente para a nossa família, mas na verdade, muitas vezes, eu não estou falando que é o seu caso, mas muitas vezes o que acontece é que isso é somente uma desculpa para que eu não precise viver aquilo. Só que o que Deus tem para tratar com você fora do seu ambiente familiar, é só ali que Ele vai tratar. O que Deus tem para tratar com você dentro do seu ambiente familiar, família natural,
Ele vai tratar ali. Seja o melhor que você puder ser na sua família. Mas não se esqueça de que o Senhor te chamou, de que Ele me chamou para viver muitas outras coisas também. O Senhor. E é muito interessante a gente olhar, porque eu posso conjecturar, eu posso ficar imaginando por que será acontecendo. Mas o Senhor é aquele que Ele conhece as nossas motivações. Deus sabe por que estamos fazendo o que estamos fazendo. Bacana para você, você pode bacana para mim, mas Deus é aquele que prova os corações. Ele vai ver se de fato a sua ação exclusiva, a sua família, não é uma fuga de algo que você não está querendo viver. Então, eu te dou um conselho nessa noite. Não use a sua família como capa de malícia. Não use a sua família como um escudo ou como uma bolha para você não viver coisas que Deus quer. Porque a nossa família natural precisa de cuidado e deve ser a nossa prioridade. A nossa família na fé, as pessoas à nossa volta, são pessoas que precisam do convívio para Abraão. Serão benditas todas as famílias da terra. Abraão creu em tudo aquilo que Deus falou para ele e viveu na direção daquilo que Deus tinha determinado para a vida dele. E por causa disso, a minha família e a sua família é abençoada. A nossa família é abençoada. Tudo que nós precisamos fazer, queridos, é buscar viver aquilo que a palavra de Deus diz para a gente viver no casamento. Esse mês a gente vai falar muito sobre família. Só falaremos sobre família esse mês, às quintas-feiras. E com certeza vai ter o tempo aí onde a gente vai falar sobre os papéis, marido, mulher, filho, e que a gente possa querer aprender para viver o melhor que o Senhor tem para nós. Amém? Que essa noite seja uma noite onde você possa olhar para a sua vida, uma noite onde você e entender que Deus quer construir coisas, que Deus quer fazer coisas espetaculares. Então, cuide, olhe para dentro de você, para que você não esteja lutando contra algo, para destruir algo que Deus quer construir. Quando Israel volta de um cativeiro, Esdras chega naquela nação, naquele lugar, e vê que tudo está destruído. E é tremendo a gente olhar que ele podia começar a reconstruir aquela cidade, aquele lugar, aqueles muros, podia começar a construir aquilo de qualquer parte, mas Esdras fez questão de começar a reconstruir a partir do altar. Na semana que vem é sobre isso que eu vou falar. Altares erguidos nos nossos lares. O altar da mesa e o altar da oração. Que nós possamos olhar para a nossa família e erguer altares para o Senhor. Talvez você olhe para a sua casa e veja tudo destruído. Não tente reconstruir a partir de qualquer coisa. Erga um altar, porque aonde Deus estiver, ali haverá uma vida abundante. Erga o altar e deixe o Senhor governar a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Jesus, Deus, declaro, Deus, sobre alcançada por essa palavra, Deus, que o Senhor possa derramar o teu poder, Deus, que o Senhor possa, Deus, alinhar o coração dos pais
filhos, que o Senhor possa trazer, Deus, a convicção para maridos e esposas dos seus papéis nesse relacionamento. Deus, em nome de Jesus, dá capacitação aos homens a trazer a provisão de toda a natureza, Deus, seja ela física, seja ela material, seja ela espiritual, seja ela emocional. Dá a cada mulher, Deus, o entendimento de submissão, Deus. Dá a cada mulher, Deus, a sabedoria para que se coloquem nos seus lugares, Deus, não se sentindo diminuídas, pelo contrário, Deus, se sentindo lisonjeadas, privilegiadas, por poder exercer algo que o Senhor as chamou para fazer, por poder atuar no lugar onde o Senhor as chamou para atuar, Deus, em nome de Jesus. Gera nos corações dos filhos, Deus, obediência, em nome de Jesus, Deus, que o Senhor possa se manifestar em cada família, que o Senhor possa se manifestar, Deus, de forma poderosa e fazer, Deus, aquilo que só o Senhor pode fazer, aquilo que por muito tempo temos tentado e temos nos esforçado para conseguir, Deus, mas que vai ser impossível se a mão do Senhor não fizer. Nos ensina a agir do seu jeito, nos ensina a esperar pelos teus milagres e pelas tuas maravilhas. Eu abençoo cada família, eu declaro, Senhor, as bênçãos celestiais sobre cada família, em nome de Jesus, uma vida abundante sobre a tua família, é o que eu declaro, em nome de Jesus. Teus filhos, teus filhos,